Estamos na unidade 7, tá? Do capítulo 2. E vamos lá para a página 193. Então, já estejam aí com o livro e num lugar tranquilo para a gente estudar. Isso é continuando sobre genética, tá? Então, gente, vamos falar sobre dominância completa, incompleta e codominância, tá? Sobre outros padrões de hereditariedade, tá? Porque tem um pouco mais do que foi descrito por Mendel e a gente vai conhecer alguns desses casos. Um deles é a dominância completa. Esse é o clássico, né? Em que um dominante e um recessivo se cruzam e a predominância nos seus descendentes é do dominante, né? Ainda mais se for puro, né? Bzão, né? Um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo. Cruzou e só teve descendentes da mesma linhagem do dominante, né? Imagino que seja preto, né? Esse aqui é preto e marrom. Então, isso é uma dominância completa. É aquela que houve uma dominância de um dos alelos. Foi expressado nos seus descendentes aqui, a dominância preto, tá? Então, aqui, só pra gente entender, né, um exemplo, cor da pelagem de raça de Angus. É um animal, tá, gente? Genótipo. Temos o Bzão, que o fenótipo é pro preto, né? Vai aparecer preto no seu fenótipo. Bzinho também, né? Porque temos um dominante aqui, então vai ser preto. Bzinho, que é vermelho isso aqui. Pra mim era marrom. Como houve esse tipo de cruzamento aqui, né? Vocês já sabem como é que funciona. Só vai dar o quê? Bzão, Bzinho. Todos dominantes heterozigotos vão nascer apenas linhagens de cor pelagem preta. Então, isso é uma dominância completa, tá? Então, gente, nem sempre vai prevalecer o dominante ou o recessivo, ou uma característica ou outra. Pode aparecer também algo ali entre um ou outro, né? Um meio termo entre os dois. Não é nem do dominante, não é nenhuma característica do dominante e não é nenhuma característica do recessivo. É um meio termo entre eles, tá? Então, assim, nenhum desses alelos apresenta uma dominância completa, né? Então, a gente chama isso de uma dominância incompleta, onde aparece uma terceira característica. É quando nenhum dos alelos apresenta dominância completa e o heterozigoto apresenta uma terceira característica. Isso é chamado de dominância incompleta, a qual ocorre, por exemplo, a herança da cor da espécie Mirabilis jalapa, conhecida como maravilha. Essa aqui, essa plantinha, onde teve, né, um exemplo aqui. O cruzamento de flores brancas com flores vermelhas, houve um cruzamento entre elas e nasceu o meio termo, né? Nem branca, nem vermelha. Apareceu aqui cor de rosa. E aqui a possibilidade, né, de seus descendentes é essa aqui. Pode nascer flores brancas, vermelhas ou rosas também. E aqui vocês notem que foi usado Bzão, CVzinho. Né? Isso daí é a mesma coisa que azão, Bzão, só que usaram a mesma letra e botaram uma letra pequenininha ali para diferenciar uma característica da outra. Então, isso é uma dominância incompleta, tá? Onde aparece aqui um meio termo. Não é nenhum nem outro. E nós temos também a codominância, tá? Codominância é quando os dois se expressam. Por exemplo, aqui nessa imagem, olha. Nesse exemplo, temos uma vaquinha branca e uma vaquinha preta. E na sua linhagem, quando se cruzaram, as duas cores foram expressas nos seus descendentes, tá?
aqui, olha, heterozigotos expressam os dois fenótipos simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Exemplo, cor da pelagem bovinos da raça Shorton. Azão, azão, pelagem vermelha. Bezão, bezão, pelagem branca. Então, os filhotes apresentam pelos brancos e pelos vermelhos, né, distribuídos aqui pelo corpo. Isso acontece, gente, quando existe dois alelos que são dominantes. Aqui, ó, azão, azão, dominante, bezão, bezão, dominante. Houve o cruzamento ali e os dois estão sendo expressados nos seus descendentes. Isso é codominância. Codominância é quando as duas características são expressadas ao mesmo tempo, tá bom? E temos alelos múltiplos, né? Os alelos múltiplos é quando existe mais de dois tipos de alelos no gene, tá? Quando nós sempre trabalhamos com uma coisa ou outra, né? Preto, branco. Mas alelos múltiplos, existem alelos com mais de dois tipos. É o caso do nosso tipo sanguíneo. Nosso tipo sanguíneo pode ser, não é só A, B. Pode ser A, pode ser B, pode ser O, pode ser AB. Para o tipo sanguíneo, há 4 tipos de alelos, há 4 tipos de características para nossas hemácias. Então, isso que a gente chama de alelos múltiplos. Algumas características podem envolver uma quantidade maior de alelos, ou seja, podem apresentar alelos múltiplos, como é o caso da herança do sistema sanguíneo ABO. Nos casos de alelos múltiplos, há na população 3 ou mais tipos de alelos, tá? Então, alelos múltiplos é quando aparece aí mais de 2 alelos, né? Entre 3 ou mais, para o mesmo trecho do DNA, para o mesmo gene. Tá bom, gente? Isso daí é da página 199, depois vocês leem as páginas, tá? Que eu vou postar para vocês. Qualquer coisa vocês me procurem, tá bom? Tchau, tchau.